Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um grupo de jovens de São Paulo se tornou uma preocupação para as polícias de vários estados. Eles invadem condomínios de luxo e furtam dinheiro e joias. E essa quadrilha tem repetido esse crime em todo o país. A suspeita é que cerca de 300 criminosos façam parte do grupo. Um extremo a outro do país, em ações bem planejadas, em condomínios de alto padrão. Jovens entram com facilidade nos prédios e saem com malas carregadas de dinheiro, joias e objetos de valor. As investigações apontam que esses crimes foram cometidos pelo mesmo grupo, em pelo menos 13 estados em pouco mais de um ano. A minha cadastral não está pegando, eu ainda não cadastrei ela, minha facial. Mesmo com as imagens das câmeras de segurança, havia uma grande dificuldade para identificar os criminosos. No decorrer das investigações, descobriu-se que os invasores são todos de São Paulo e fazem parte de uma das maiores quadrilhas de que se tem notícia. Cerca de 300 suspeitos que vivem principalmente na região central da maior cidade do país. Os jovens têm no máximo 25 anos. De famílias de baixa renda, usam esse tipo de crime para ostentar artigos de luxo. Nas ações estão sempre bem vestidos para não levantar suspeitas. De acordo com a polícia, depois da invasão, os bens furtados são entregues a receptadores. A quadrilha recebe parte do valor das peças. Pegando esse dinheiro do lucro e gastando todos com viagens, com carro, com festa. As investigações apontam que os suspeitos se dividem em funções. Uma parte do grupo apura informações sobre a possível fragilidade na segurança dos condomínios e sobre a rotina dos moradores. Outra parte aluga veículos usados nas viagens e cuida da logística. O terceiro grupo é dos chamados executores, que invadem os edifícios. Ontem, uma ação conjunta das polícias de Goiás, Paraná e de São Paulo prendeu 5 suspeitos. 3 seguem foragidos. Mas como as invasões ocorrem sem violência e em apartamentos vazios, eles conseguem ser soltos. Que é um crime considerado de menor potencial, então é muito difícil eles se manterem em cárcere na prática desse crime. Veja agora outras notícias desta quarta-feira. Governo desiste de adotar o horário de verão esse ano. Ministério Público diz que Enel deixou de investir 600 milhões de reais na rede de energia de São Paulo. Ônibus são sequestrados e usados como barricadas do tráfego no Rio de Janeiro. Polícia prende 4º envolvido em escândalo dos órgãos contaminados com HIV. Na Argentina, homem que usava o celular escapa de ser atropelado por um trem. Oferecimento: Crédito Bradesco. Dinheiro na hora em 3 cliques pelo app. A Secretaria Nacional do Consumidor fez uma nova notificação para que a concessionária Enel esclareça por que mais de 70 mil imóveis ainda estão sem energia na Grande São Paulo. O Ministério Público concluiu que a empresa deixou de investir mais de 600 milhões de reais em 3 anos. Galhos e troncos espalhados pela estrada denunciam a violência da tempestade que atingiu Cotia, na região metropolitana de São Paulo. O vento, segundo a Defesa Civil, chegou a 107 km por hora, o mais forte dos últimos 29 anos. A gente teve que sair correndo porque um dos quartos alagou, começou a entrar muita água devido às folhas dentro da calha. Então, assim, foi uma situação de pânico. Esta casa não foi atingida, mas nem por isso o prejuízo foi menor. Parte da comida foi para o lixo. O restante está em caixas de isopor com gelo. Prejuízo nos alimentos, vamos ver quando voltar a energia se afetou mais alguma coisa. De dia, a luz natural ainda ajuda, mas quando chega a noite, a família da dona Lorraine só pode contar com um tipo de iluminação, a que vem das velas, e tem sido assim desde sexta-feira.
No fim da manhã, um carro da Enel chegou ao condomínio. A equipe avaliou a situação, mas foi embora sem resolver o problema. Por causa da escuridão, a professora de piano sofreu um acidente doméstico. Não vi que tinha água no quarto, porque entrou água por tudo que é lado e levei um escorregão, machuquei o joelho. Enquanto a gente conversava com a dona Lorraine, recebemos denúncias de que funcionários da concessionária estariam cobrando para religar a energia. Na minha casa, eles queriam cobrar uma propina de R$ 1.500 para religar. Um estabelecimento comercial da região também teria recebido a suposta oferta de um funcionário. Era só pagar um por fora. O apagão que atingiu a Grande São Paulo é alvo de investigações de entidades ligadas ao direito do consumidor, da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Ministério Público de São Paulo. A promotoria emitiu um parecer em que conclui que a Enel deixou de investir mais de 600 milhões de reais em 3 anos nas cidades atendidas pela empresa. Porque já ficou claro que a empresa trabalha com o acaso, né? Ou seja, ela só toma alguma providência quando ocorre o evento. Essa falta de investimento se reflete em tudo isso que nós estamos vendo agora. A concessionária Enel diz que vai apurar as denúncias de que funcionários estariam cobrando para religar a energia. Também afirmou que adota padrões rigorosos nas operações, mas não comentou o parecer do Ministério Público. O governo federal anunciou hoje que o Brasil não vai adotar o horário de verão neste ano. A decisão foi anunciada pelo ministro de Minas e Energia depois de uma reunião com representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Segundo Alexandre Silveira, as medidas do governo tomadas durante o ano fizeram com que os reservatórios chegassem a índices que garantem tranquilidade para o sistema. O adiantamento dos relógios é justificado pela necessidade de redução de consumo no horário de pico, entre 18 e 20 horas, quando há uma sobrecarga do Sistema Interligado Nacional. Com a decisão, o governo contraria o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que havia recomendado a volta do horário de verão. A entidade defende que a medida poderia reduzir o consumo de energia em até 2,9%, gerando uma economia de 400 milhões de reais. O ministro Alexandre Silveira também descartou o rompimento do contrato entre governo federal e a concessionária Enel, em São Paulo. Ele criticou o contrato firmado com a concessionária e afirmou que o documento exime a Enel da responsabilidade sobre apagões em casos de eventos climáticos extremos. Quando estabelecido o contrato em 1998, esses eventos não eram habituais. Então, o contrato, que eu chamo, desde que assumi, de obsoleto, de frouxo com relação à qualidade do serviço aos consumidores brasileiros, não previa esses eventos climáticos severos. O ministro também defende que as regras para a concessão das empresas do setor elétrico precisam ser revistas, sem gerar prejuízo aos consumidores. Fizemos um decreto presidencial que possibilita não a Enel, a qualquer distribuidora que cumpra com novas regras e topem assumir novas responsabilidades com os consumidores de energia do Brasil, fazerem as suas renovações. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Contas da União determinou que a Enel compartilhe informações do Centro de Controle da empresa em tempo real com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo e os 17 municípios da região que foram afetados. O Ministério Público do Rio de Janeiro analisa contratos do governo do estado e da Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com o laboratório investigado no caso dos transplantes de órgãos infectados com o vírus HIV. Hoje foi preso o responsável por fazer a análise dos exames e liberar os órgãos que infectaram 6 pacientes. Kleber de Oliveira dos Santos era o último foragido. Ele foi levado para a delegacia depois de ser preso no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O coordenador de análises clínicas foi citado por um dos sócios do laboratório, preso na segunda-feira, como sendo responsável pela falha no exame de um dos doadores.
Em depoimento, Walter Vieira disse que Kleber deveria ter feito um procedimento de checagem do equipamento em que eram realizados os testes de HIV, o que não foi feito. Além do coordenador e do sócio do laboratório, outros 2 funcionários estão presos. Ivanilson dos Santos e Jaqueline Iris Bacelar de Assis, transferida hoje para o presídio. Ela e Walter Vieira negaram as acusações. O advogado de Ivanilson não foi localizado. Além de análises para transplantes de órgãos, o laboratório tinha outros contratos para a prestação de serviços em unidades de saúde do governo do estado e da prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A maior parte sem licitação. Os valores chegam a 25 milhões de reais. Os maiores contratos foram firmados com a Fundação Saúde, órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar eventuais irregularidades. Todos esses contratos, nesse momento que se descobre esse problema específico, eles precisam ser revistos. Ou seja, por que foi dispensada a licitação? Havia de fato a necessidade de uma contratação emergencial? Então, tudo isso tem que ser investigado. Hoje, representantes da Fundação Saúde estiveram na delegacia. A defesa do coordenador de análises, Kleber de Oliveira, informou que na data do exame de sangue dos doadores, ele não trabalhava mais para a empresa. O laboratório diz que está à disposição das autoridades e que todos os testes de HIV foram comprados segundo recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa. O governo do Rio de Janeiro diz que investiga todos os acordos firmados com o laboratório. A Fundação Saúde não respondeu aos nossos questionamentos. Já a Prefeitura de Nova Iguaçu não quis se pronunciar. Eleições 2024. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nessa quarta-feira. Guilherme Boulos visitou à tarde uma ONG na zona sul de São Paulo que atua no resgate de gatos em situação de risco. O candidato do PSOL prometeu que, se for eleito, vai desenvolver políticas públicas voltadas à defesa dos animais, construir 4 novos hospitais veterinários públicos e ampliar os espaços de acolhimento. Boulos também afirmou que pretende investir em um sistema de identificação dos animais que vivem em situação de rua na capital paulista. O objetivo é ter um controle para que eles possam ser resgatados e colocados para adoção. Não basta identificar, a gente precisa articular isso com a política de adoção. O que a gente quer é que esses animais possam ter um lar, que esses animais possam ter um cuidado. Isso é muito importante, né? Olhar também para os animais na cidade de São Paulo com o carinho que precisam, com a atenção que precisam. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, não teve compromissos de campanha durante o dia. Ele comandou uma reunião que definiu medidas para enfrentar efeitos dos temporais previstos para o fim dessa semana. Nunes disse que folgas e férias de servidores da Defesa Civil e de equipes da prefeitura foram canceladas e que alugou 100 geradores, que serão usados, se for necessário, para manter o funcionamento dos semáforos na cidade. Ricardo Nunes também disse que a prefeitura vai usar câmeras de segurança da cidade para monitorar a movimentação de equipes da concessionária Enel. Uma vigilância para avaliar a resposta da empresa e a eficiência em restabelecer o fornecimento de energia, se houver novamente impactos de tempestades no serviço aqui em São Paulo. Vamos colocar as câmeras do Smart Sampa na porta das garagens. Eu vou ter toda a informação de todo o veículo que entra e sai. E é possível para nós aqui no Smart Sampa identificar todo o trajeto desses caminhões. Vamos colocar agentes especiais para ficar acompanhando 24 horas todo o monitoramento dos caminhões da Enel. Eleição americana. Donald Trump participou hoje de uma entrevista com uma plateia feminina, enquanto Kamala Harris disse que vai trabalhar pelo voto dos eleitores negros. Durante a entrevista transmitida em um canal de TV dos Estados Unidos, Donald Trump falou a respeito da reprodução assistida.
pautas ligadas às mulheres são consideradas delicadas para a campanha republicana. O candidato disse que ele e o partido são totalmente a favor da fertilização in vitro. We're totally in favor. À tarde, na Flórida, o republicano participou de mais uma reunião com mulheres e depois de um evento para arrecadar recursos. Dados da Comissão Eleitoral aqui dos Estados Unidos indicam que apenas 3 bilionários, incluindo Elon Musk, doaram nos últimos 3 meses o equivalente a 1 bilhão e 200 milhões de reais para grupos que apoiam a candidatura de Donald Trump. O dono da rede social X e das empresas Tesla e SpaceX também tem investido tempo na campanha e planeja uma série de palestras de apoio na Pensilvânia. O estado também está no foco dos democratas, como mostra o repórter José Luiz Filho. Nesta quarta-feira, Kamala Harris voltou à Pensilvânia para um comício na cidade de Washington Crossing. As duas campanhas classificam o estado como o mais importante entre os indecisos, e é por isso que a democrata já participou de mais de 10 eventos na região. Nas últimas 2 eleições presidenciais, as margens foram apertadas. Em 2016, Trump venceu Hillary por apenas 40 mil votos de diferença. 4 anos depois, o atual presidente, Joe Biden, que nasceu no estado, ganhou por 80 mil votos. Durante entrevista a uma rádio, Kamala foi questionada por que prendeu milhares de homens negros por posse de maconha quando era procuradora-geral da Califórnia. A democrata negou mandar alguém para a cadeia só pelo porte e prometeu trabalhar pela descriminalização da droga por entender que a lei serve para atingir certas populações de maneira desproporcional. Ainda hoje, ex-integrante da banda britânica One Direction morre na Argentina ao cair do 3º andar do hotel. Presidente Lula lança programas de combate à insegurança alimentar para tirar Brasil do mapa da fome. A educação na floresta. Como escolas mais sustentáveis têm tornado o ensino mais atraente e ajudado a combater a evasão escolar. No meio da Amazônia, um projeto virou exemplo para combater a evasão escolar e ensinar a preservar a natureza. São crianças de comunidades isoladas que superam todos os dias as dificuldades para chegar à escola e se tornam capazes de transformar a própria vida e de toda a comunidade. Se no período das cheias do Rio Negro, as áreas de floresta alagada e o labirinto de canais dificultam o caminho até a escola, a seca extrema dos dias de hoje pode aumentar ainda mais a distância e o isolamento. Esse grupo de crianças, sempre guiado por um condutor, enfrenta longas caminhadas para ir e voltar da escola, na comunidade de Sobrado, no município de Novo Airão, a 9 horas de barco de Manaus. Enquanto Bernildo, de 6 anos, se empenha em juntar as letras, formar sílabas, Jaziel, de 13, tenta interpretar frases, vencer a timidez. Pra gente, quando a gente crescer, pra ser um homem legal. Ele leva 1 hora a pé entre uma comunidade vizinha, Curuçá, onde mora, até aqui. É abafado pra gente ir, aí fica muito quente. A escola antiga, já desgastada, foi substituída por essa, totalmente sustentável, que envolveu não só o uso de materiais da região, mas também mão de obra local. Hoje, só na zona rural de Novo Airão, são 14 escolas como essa, projeto que recebeu um prêmio internacional de arquitetura sustentável e se tornou referência de abrigo ao conhecimento e combate à evasão escolar. Oferecendo uma escola nova nesse modelo, todos os componentes vão funcionar melhor, né? Desde o professor, do aluno, da merendeira, da comunidade como um todo, né? Ela vai enxergar a escola como um local de suma importância para a transformação da comunidade. Se na zona rural as escolas recebem novo formato, na cidade um outro projeto da mesma fundação investe em conceitos que unem educação e preservação. Na oficina, os adultos aprendem formas de gerar renda. No começo, as crianças só vinham aqui para a sede da fundação
para acompanhar os pais, o que acabou ficando cada vez mais frequente. Então foi necessário desenvolver um projeto para atender o tempo e a curiosidade. Hoje, quase 20 anos depois, cerca de 180 crianças e adolescentes têm aqui a chamada alfabetização ecológica, um tipo de aprendizado que não se tem em qualquer escola. A gente trabalha a questão social das nossas crianças, a gente trabalha também a questão econômica das nossas crianças, né, e a questão ambiental. Não se trata de uma escola tradicional. Todos esses meninos e meninas já estão matriculados em escolas públicas da cidade. Por que é tão importante a gente cuidar da natureza? Porque assim a natureza vive mais. Ela é importante para todo mundo. Jonathan sabe que são lições que vão além das palavras, contas e fórmulas. O que você aprende de mais importante aqui? Sobre a preservação da natureza. Agora um recado importante para você, telespectador da Record Manaus. A partir da próxima terça-feira, para ficar ainda mais perto de você, a Record Manaus vai mudar para o canal 15.1. Ressintonize e continue acompanhando a programação que é a sua cara. A Record Manaus mais perto de você a partir da próxima terça, no canal 15.1. A Defesa Civil emitiu um alerta de novos temporais em São Paulo para os próximos dias. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite. Como é que vai ser a nossa quinta-feira? Com fortes pancadas de chuva e temporais localizados sobre várias regiões do Brasil. Cris, boa noite para você. Oi, Celso, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. Dias úmidos e instáveis serão mais frequentes nesta segunda quinzena de outubro. O alerta da Defesa Civil de São Paulo vai de sexta a domingo. Na capital paulista, a chuva retorna amanhã, faz até 30 graus. Na sexta, previsão de temporais, ventos fortes e queda de granizo, máxima de 29. No sábado, chuva forte e temperaturas mais baixas. As máximas não passam dos 22 graus. Após a estiagem, hoje o Maranhão foi o estado que mais registrou chuva. Pelas imagens de satélite, vemos nuvens carregadas sobre a região norte. Amanhã, a circulação de ventos úmidos favorece a formação de chuva em todas as regiões. Na área destacada, tem risco de temporais e ventanias. A chuva mais forte pode ocorrer em Foz do Iguaçu, no Paraná, e em Palmas, no Tocantins. No giro de temperaturas, faz até 25 graus em Florianópolis. No Rio de Janeiro, máxima de 32, com chuva passageira. Em Goiânia, 29. Em Salvador, 28 e até 36 em Rio Branco. Tempo delivery. A Iracema quer saber a previsão para a Barra do Bugres, Mato Grosso. Bem-vinda, Iracema. A chuva vem no fim de semana. Quinta-feira de tempo firme e quente, com até 34 graus. A partir de sexta, chove a qualquer hora e a temperatura cai um pouquinho. A Altina é de Itapira, São Paulo. Boa noite, Altina. Amanhã, dia ensolarado com até 32 graus. Na sexta, a previsão indica chuva isolada e faz 34. No sábado, a temperatura despenca e chove forte a qualquer hora, máxima de 23. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Veja a seguir. Homem no celular escapa por pouco de ser atropelado por trem. Israel volta a realizar ataques a subúrbio de Beirute, apontado como base do Hezbollah. Belo Horizonte já registrou 4 casos de uma infecção por superfungo que pode levar à morte. 2 pacientes receberam alta e outros 2 estão internados. 24 pessoas que tiveram contato com os infectados aguardam os resultados dos exames. O superfungo tem alta capacidade de transmissão. Ele é resistente a medicamentos e pode ser fatal. Como medida de prevenção, os leitos dos pacientes infectados estão isolados. Um terremoto atingiu o leste da Turquia na manhã de hoje.
O tremor chegou a 5,9 numa escala que vai até 9. Câmeras de segurança registraram o pânico dos moradores. Uma TV local chegou a suspender a transmissão quando uma jornalista não conseguiu prosseguir com a apresentação do jornal. 30 abalos secundários ainda foram registrados horas depois. Apesar do susto, não houve mortos ou feridos. O cantor britânico Liam Payne, ex-vocalista do grupo One Direction, morreu hoje aos 31 anos. Segundo a imprensa argentina, ele caiu do 3º andar de um hotel em Buenos Aires. Em agosto, o cantor havia cancelado uma turnê pela América do Sul por problemas de saúde. Liam Payne foi descoberto num programa de talentos da TV britânica e depois participou do grupo que também revelou o cantor Harry Styles. E na Argentina, um homem se distraiu com o celular e quase foi atropelado por um trem. O homem caminhava olhando para o celular quando tentou cruzar os trilhos sem olhar para os lados. De repente, surge o trem. O homem salta para trás, mas ainda assim é atingido. Ele foi socorrido por funcionários da Companhia de Trens de Buenos Aires, sem ferimentos graves. O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral. Nós voltamos logo em seguida com a prisão de um integrante de quadrilha que age com violência durante assaltos a pedestres em São Paulo. O Jornal da Record está de volta. Foi preso em São Paulo um dos suspeitos de assaltar um rapaz em frente a um prédio na região central da cidade. Mesmo sem reagir, a vítima foi agredida. Uma denúncia anônima levou os policiais até o local onde o suspeito estava escondido, no centro da capital. Ele tem 19 anos e é investigado por roubar moradores e comerciantes da região. Segundo a polícia, é ele quem aparece no vídeo armado e batendo na vítima, que não esboça reação. O pedestre é cercado por 3 homens. O suspeito preso está armado com uma pistola e é o mais agressivo. Um quarto assaltante aparece em seguida. Eles pegam a mochila e o celular. Toda a ação durou menos de 30 segundos. De acordo com a polícia, o suspeito já foi detido outras vezes. Um indivíduo violento que utilizava da arma para ameaçar as vítimas, né? Com grave ameaça, e também golpear as vítimas, né? De janeiro a agosto, mais de 132 mil pessoas foram assaltadas em espaços públicos no estado de São Paulo. Uma média superior a 540 roubos por dia. A maioria dos crimes aconteceu na capital paulista. A vítima esteve na delegacia e reconheceu o assaltante. Os indivíduos diziam, para ela desbloquear o aparelho celular e a todo momento atira, atira, atira. A vítima gritou, é um assalto, e aí eles fugiram com os objetos da vítima. A polícia continua à procura dos outros 3 homens. Está um pouquinho perigoso assim, tem uma insegurança na rua, a gente sempre tem que estar andando esperto. Não tem hora, não tem dia, não tem local, não tem mais nada, filho. Não tem jeito. Está perigoso. Muito perigoso. Em Natal, o presidente Lula anunciou hoje investimentos no Rio Grande do Norte nas áreas de saneamento básico, educação e infraestrutura. Ao lado da governadora Fátima Bezerra, Lula anunciou a liberação de 327 milhões de reais para obras de saneamento. 1.300.000 pessoas de Natal e de outras 4 cidades vão ser beneficiadas. As obras devem levar 3 anos e gerar quase 2.000 empregos diretos e 20 mil temporários. Lula anunciou ainda a construção de 2.400 cisternas no Sertão. Na educação do Estado, o governo federal vai investir 647 milhões para a construção de creches, compras de ônibus e a federalização de 3 institutos estaduais. O presidente também assinou a ordem de serviço para a reforma do aeroporto de Mossoró, no valor de 60 milhões de reais. Um dos investimentos mais esperados também foi anunciado hoje. Os recursos para a conclusão da duplicação da BR-304, que liga Natal a Mossoró, as 2 principais cidades do estado. São 281 quilômetros que vão receber cerca de 11 milhões de reais em investimentos. O papel do Estado é garantir que todos tenham a chance. Então, quando a gente faz subsídio, quando a gente faz investimento no Nordeste, não é porque a gente está fazendo favor, a gente está fazendo justiça. A gente está tentando fazer com que o país seja mais igual.
No Dia Mundial da Alimentação, o presidente Lula lançou uma série de programas voltados ao combate à fome e em defesa da alimentação saudável. Hoje, o Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, o que equivale a 6,5% da população. Lula lançou um pacote de medidas com cerca de 200 iniciativas. Entre elas, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, o Alimento no Prato, com medidas para a comercialização de alimentos mais baratos e saudáveis. Outra proposta é ampliar os sacolões populares e as centrais de abastecimento em todo o país. Dentro desse plano está ainda o programa Arroz da Gente, criado para ampliar a produção do cereal por pequenos e médios agricultores, com a garantia de compra por parte do governo. Outro objetivo é ajudar na formação de estoques do grão para evitar possíveis desabastecimentos. Também foi lançado hoje o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com investimento de 9 bilhões de reais. São ações para fortalecer a produção de alimentos orgânicos, com incentivos à pesquisa, à inovação, à sustentabilidade e à inclusão. O presidente cobrou dos ministros a execução de políticas contra a insegurança alimentar. Lula quer retirar o Brasil do mapa da fome. O país havia saído dessa lista em 2014, mas voltou em 2019. O presidente atribuiu o problema aos seus antecessores e disse que a fome só existe por irresponsabilidade de quem governa. Quando nós voltamos, já tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Nós já tiramos, em 1 ano e 10 meses de governo, 24 milhões e meio de pessoas do mapa da fome outra vez. E a nossa ideia é tirar todos da fome até terminar o mandato em 2026. A gente pode dizer que existe seca, a gente pode dizer que existe excesso de chuva, a gente pode dizer tudo o que nós quisermos. Mas a verdade é que a única explicação para a existência da fome é uma coisa chamada irresponsabilidade de quem governa os países, de quem governa os estados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a revisão de gastos do governo vai ser suficiente para garantir o arcabouço fiscal, que são as regras que definem para onde vai o dinheiro público. O pacote vai ser enviado ainda este ano ao Congresso. O arcabouço tem que ter vida longa. Ele não pode ser algo que as pessoas olhem e falam, não, mas isso aqui tem 2 anos de sustentabilidade, tem 3 anos de sustentabilidade. Como aconteceu com o teto de gasto. Todo mundo que olhava para o teto de gasto sabia que ele teria vida curta. Não confiavam que aquilo fosse possível. Nós temos a condição, até porque o arcabouço fiscal foi desenhado a muitas mãos, com grande participação do Congresso e tal, nós temos condição de olhar para frente e fazer as partes caberem no todo dinamicamente. Um comandante do Hezbollah foi morto em novo ataque de Israel a Beirute, a capital do Líbano. Um dos bombardeios atingiu um prédio municipal em Nabatie, no sul do Líbano. 16 pessoas morreram, entre elas o prefeito da cidade. A cerca de 30 quilômetros, na cidade de Cana, outras 15 pessoas morreram após um bombardeio. A capital Beirute também foi alvo das ações desta quarta-feira. O governo de Israel declarou que os ataques mataram um comandante do Hezbollah. Jalal Mustafa era o responsável pela frente terrorista no sul do Líbano. E segundo as Forças Armadas, todos os bombardeios de hoje tinham como alvo o Hezbollah, que usa civis como escudo. O ataque ao subúrbio de Beirute acontece um dia após os Estados Unidos se posicionarem contra os bombardeios na capital libanesa. Autoridades americanas comunicaram ao governo israelense que estão preocupadas com a dimensão da ofensiva. Um porta-voz do Departamento de Estado americano disse que Israel tem o direito de atacar o Hezbollah, mas deve fazer de uma forma que proteja os civis. Já o Departamento do Tesouro americano anunciou sanções contra pessoas ligadas ao financiamento do grupo terrorista Hezbollah. Hoje, ao menos 90 foguetes foram lançados do território libanês contra Israel. Os ataques foram interceptados em Haifa, no norte do país. Sobre a faixa de Gaza, o governo dos Estados Unidos admitiu que Israel melhorou o fluxo de entrada de ajuda humanitária.
Nesta quarta-feira, cerca de 50 caminhões entraram no território palestino com suprimentos médicos, equipamentos e comida. O Partido dos Trabalhadores assinou um documento do Foro de São Paulo reconhecendo a reeleição do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. A declaração foi assinada no dia 29 de setembro, quando o grupo se reuniu na cidade do México. O documento destaca o respeito das instituições democráticas da Venezuela e a soberania do povo venezuelano em relação aos resultados eleitorais que deram a vitória ao presidente Maduro. A declaração final do encontro foi emitida depois da concordância de todos os participantes. O Foro de São Paulo reúne partidos e organizações de esquerda de 28 países, inclusive da Venezuela. Além do PT, fazem parte do grupo o PCdoB, o PDT e o PCB. O Palácio do Planalto declarou que não vai se pronunciar sobre o documento. O governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória de Maduro nem a de Edmundo Gonzalez. O presidente Lula já defendeu publicamente a realização de novas eleições no país. Veja a seguir: número de jovens empreendedores cresce em 10 anos no Brasil. 9 ônibus são sequestrados por criminosos para fazer barricada durante operação policial no Rio de Janeiro. Os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre participaram de sabatina nesta quarta-feira. A sabatina foi promovida pela Rádio Guaíba e o jornal Correio do Povo. O evento colocou frente a frente Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. Um dos temas mais discutidos nessa campanha é o rumo que vai ser dado ao Departamento Municipal de Água e Esgotos, que durante a enchente de maio não foi eficiente como o esperado. Os candidatos têm opiniões divergentes. Melo apoia a privatização, enquanto Maria do Rosário aposta na abertura de um departamento específico para evitar as cheias. Eu quero, como existiu na cidade e dava certo, ter um órgão específico de engenharia para cuidar da drenagem e das águas pluviais. Isso significa recriar o DEP, não precisa de cargos novos. Eu vou transformar cargos que hoje eu acredito que não estão sendo bem utilizados na atual administração. Eu pretendo mandar para a Câmara uma parcerização do DEMAI. Bom, se é total, se é parcial, isso nós vamos definir. E o dinheiro advindo dessa parcerização, que é o leilão e também o contrato que você assina, você jogar 100% desse dinheiro na drenagem urbana. Porque a drenagem macro, a micro, arroios, tudo isso é com a prefeitura, a proteção de cheias é com o governo federal. No Rio de Janeiro, criminosos sequestraram 9 ônibus e fizeram barricadas para tentar impedir uma operação policial. Os ônibus atravessados na pista fecharam os 2 sentidos de uma estrada que dá acesso a 3 comunidades na zona oeste do Rio. 9 veículos foram sequestrados e usados como barricadas. A estratégia foi dificultar o acesso da Polícia Militar, que fazia uma operação na comunidade da Tijuquinha. Foram 2 horas de pânico. Passageiros tiveram que descer dos ônibus porque os criminosos fugiram com as chaves. Não houve feridos. A região vive uma disputa de territórios entre milicianos e traficantes de drogas. A cena tem virado comum na cidade. Dados do Sindicato das Empresas mostram que 131 ônibus foram usados como barricada por criminosos nos últimos 12 meses no Rio de Janeiro. Por isso, as linhas que circulam por algumas comunidades da Zona Oeste estão sofrendo desvios no trajeto. Em Madureira, na Zona Norte, traficantes colocaram fogo em barricadas no Morro da Serrinha. Houve troca de tiros entre criminosos e policiais, que combatiam o roubo de veículos e o tráfico de drogas. Ninguém foi preso. Já em uma comunidade da Zona Oeste, o corpo de um menino que estava desaparecido foi localizado em uma área de mata. Brian Gabriel, de 16 anos, sumiu na noite de ontem, depois de uma operação da Polícia Militar. Moradores protestaram e interditaram a principal estrada da região. A PM afirmou que foi recebida a tiros. Um criminoso foi baleado e levado para o hospital. A morte do menino será investigada. Meu filho era inocente. Ele estava brincando com o
crianças, até menores que ele, de bicicleta, lá no começo da favela. A morte do lutador brasileiro Guilherme Gomes é investigada pela polícia dos Estados Unidos. O corpo do atleta foi encontrado pela esposa dentro de casa em Chicago. A morte repentina do lutador surpreendeu fãs, amigos e familiares. Guilherme Gomes Vasconcelos, conhecido como Bomba, tinha 38 anos. Treinávamos juntos todo dia. Conversei com ele na sexta passada, ele me perguntando de um campeonato que eu estou lutando, ele todo animado. O lutador começou a carreira no jiu-jitsu aos 16 anos e se destacou no MMA. Ele morava nos Estados Unidos havia mais de uma década e dava aulas de artes marciais. A última postagem dele foi na segunda-feira, com uma foto em frente à academia onde trabalhava. Esse também foi o dia do último contato com o irmão. Ele estava dirigindo para a academia e todo mundo perguntou para ele quando é que ele viria. Ele falou, com os meus, mês que vem estou aí. A gente vai treinar aí. E se encontra em breve. Guilherme Bomba ficou conhecido pelo namoro com a cantora pop americana Demi Lovato entre 2016 e 2017. Atualmente era casado com a modelo Kayla Lauren, com quem tinha uma filha de 1 ano e 11 meses. Segundo familiares, o relacionamento entre o atleta e a modelo não ia bem. Foi ela quem encontrou o corpo do lutador na garagem onde ficava a academia dele. A causa da morte é investigada pela polícia americana. Agora, a família espera a liberação do corpo do atleta para providenciar o traslado até Belo Horizonte, onde será enterrado. A Receita Federal apreendeu em 3 dias 16 milhões de reais em carros, drogas e produtos contrabandeados. A maior parte das apreensões aconteceu nas estradas em Mato Grosso do Sul, que dão acesso aos países vizinhos. As organizações criminosas usam as rotas nas fronteiras com a Bolívia e o Paraguai para entrar com mercadorias falsificadas no Brasil. O número de jovens empreendedores cresceu 23% em 10 anos no país. Praticamente 1 em cada 5 negócios próprios pertence a pessoas com menos de 29 anos. A vontade de empreender fortaleceu ainda mais a amizade. Caleb tem 26 anos. Caio, 27. Há 4 anos, se tornaram sócios de uma empresa que vende acessórios para cabelos volumosos. Eles já têm 2 funcionários e vendem pela internet. O foco é cada ano superar o faturamento do ano anterior. Nós conseguimos isso até hoje, mas o objetivo principal é esse crescimento. Eles reconhecem os desafios, mas acreditam no potencial do negócio. Os produtos já foram exportados para Portugal, Espanha e até para a China e Japão. A gente não fica triste, a gente pega como lição os fracassos para sempre não errar de novo naquela mesma coisa, né? E também não desistir. Um estudo do IBGE mostra que em 10 anos, o número de jovens empreendedores entre 18 e 29 anos cresceu 23%. No último trimestre do ano passado, o grupo já representava 16,5% dos donos de negócios no país. Segundo a pesquisa, a maioria atua no setor de serviços, mora nas regiões Sudeste e Nordeste e se autodeclara negra. Os jovens estão empreendendo mais, muitas vezes, por falta de oportunidade no mercado formal. A renda média que eles conseguem com o negócio é maior, muitas vezes, do que um salário mínimo que ele teria no emprego formal. A facilidade de acesso à informação e à tecnologia tem dado força ao que tantos jovens buscam. Autonomia, independência financeira, flexibilidade de horários. Agora, para tudo isso dar certo, é preciso estratégia. Por isso, especialistas recomendam que os jovens busquem parcerias para tomar decisões mais acertadas e que encarem os negócios como oportunidade de crescimento. Trabalhar planejamento, buscar informação, aprender um pouco de gestão e trabalhar o empreendedor, a questão do comportamento é muito importante. Vai muito além de você vender um produto ou um serviço, sabe? Tem mais a ver com o quanto você está disposto a fazer isso acontecer.
O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a prova do fazendeiro em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.